Fala, nação! Mercado da bola nem abriu a janela, mas fervendo no rubro-negro mais querido. Ingressos praticamente esgotados para o jogo de domingo contra o Corinthians. E calendário de jogos do Flamengo até o final do mês de junho. Isso tudo e muito mais agora, então peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, comenta, compartilha, deixa aquele like. Nos ajuda a chegar à marca de 1000 inscritos ainda esse ano. Conto com a sua ajuda. Para quem já é inscrito aqui no canal, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e descer o dedo no like. Então, sem mais delongas, bora lá que o vídeo hoje está cheio de informações. Bom, casa cheia para o jogo de domingo contra o Corinthians. A expectativa é de ter mais de 60 mil ingressos vendidos, pois setores norte, leste superior, inferior, oeste inferior, Maracanã mais estão esgotados. Apenas a arquibancada sul do Maracanã conta com pouquíssimas unidades à disposição. É mais uma vez a torcida demonstrando o amor por esse clube tão querido. E isso, cada dia que passa, a torcida dá um tapa de luva nesses dirigentes. Porque se fossem mais profissionais, se fossem profissionais, não só da área de finanças, mas no geral, principalmente do departamento de futebol, se fossem mais profissionais, o Flamengo hoje seria imbatível. Mas, já que eles não fazem nada lá, como diz o rap da felicidade, se eles lá não fazem nada, faremos tudo daqui. Então a nossa torcida, o que podemos fazer é encher os estádios e estar sempre apoiando o nosso elenco. E isso, o nosso time. E isso iremos fazer sempre. Mais uma vez, casa cheia. Expectativa é de mais de 60 mil torcedores no Maracanã. Chupa, Leila Pereira! Chupa! Bom, vamos lá. Tabela de jogos do Flamengo até o final de junho, para vocês terem noção. E o Flamengo tem jogos aí que podem fazer com que o time decole, e eu acredito. O jogo feito contra o Fluminense, acredito que ali tenha sido o pontapé inicial para a temporada do Flamengo realmente começar, porque até então só desastre. Mas a partir daquele jogo, acredito que vamos aí deslanchar, decolar. O Sampaoli vai ajustar esse time, vai implementar aquilo que ele tem de pensamento e, se Deus quiser, emplacar aí o que a gente precisa e que o torcedor merece. Então vamos lá, nação. Domingo, dia 21/5, às 16 horas, contra o Corinthians, casa cheia. Depois sai contra o Nublense, pela quarta rodada da Libertadores da América, no dia 24/5, às 21h30. Depois, no dia 27, no sábado, recebe o Cruzeiro, às 18h30. Na quinta-feira, dia 1º, às 8 horas, joga o segundo jogo contra o Fluminense, o jogo de volta das oitavas de final, valendo vaga para as quartas. E temos totais condições e mostramos isso no jogo anterior. No dia 5, jogamos contra o Vasco da Gama, mando de jogo do Vasco. No dia 8 de junho, às 21 horas, pela quinta rodada, contra o Racing. E aí já definindo, se Deus quiser, já a nossa classificação para fases de oitava da Libertadores da América. No dia 11/6, às 18h30, recebemos o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. No dia 21/6, saímos para enfrentar o Bragantino, o horário ainda a ser definido. No dia 24/6, saímos também para enfrentar o Santos. E no dia 28/6,
finalizamos a fase de grupos contra o Alcas às 21h30, sexta rodada da Libertadores. E aí, se Deus quiser, já estaremos garantidos na fase de oitavas de final. É o que nós queremos, é o que nós esperamos. Isso aí é o que todo rubro-negro quer, as oitavas de final. E aí, se Deus quiser, deslanchar de vez para quem sabe buscar aí o inédito 4º título da Libertadores para o futebol brasileiro. Pois Flamengo, Palmeiras, Santos e São Paulo têm 3 Libertadores. Se Deus quiser, o Flamengo aí vai ter a 4ª. Se Deus quiser. E eu acredito, principalmente depois do belo jogo contra o Fluminense. Bom, mudando de assunto, e o mais interessante, o mercado... Não, antes disso, vamos lá. Lembram aquela situação da mulher do presidente Rodolfo Landim na eleição, que ela cometeu lá um grande pecado, né, contra os nordestinos, a fala dela, aonde se trabalha, votou em Bolsonaro, e aonde, não, acho que foi isso mesmo, e aonde se passeia, o Lula ganhou. Então, referindo ao povo nordestino, pois bem, o Ministério Público condenou a então mulher e diretora do Clube de Regatas do Flamengo a uma indenização de R$100 mil. E isso é válido e merecido, pois o que ela fez é inadmissível. Ela usou a expressão, falou que compartilhou, é mentira, isso é mentira. As pessoas sabem, e aí quando acham que vão passar impune, se não tivesse nada disso, continuaria, ela não viria a público pedir desculpa, mandaria uma mensagem, uma nota e tudo mais. Como não passou, é a justificativa que se usa. Então, assim, tem que pagar mesmo, foi crime, e que isso sirva de exemplo para todos. Somos rubro-negros, somos mais de 42 milhões espalhados no Brasil e no mundo. E isso não pode acontecer em momento algum. Temos que repudiar esse tipo de atitude, seja vindo do nosso Flamengo ou de qualquer outro local. E que sirva de lição, e que aprenda com os erros, para nunca mais voltar. Infelizmente, tem pessoas que vão continuar sempre pensando da mesma maneira, mas que fique aí de exemplo e que aprenda, né? Se continua pensando assim, guarde para você, né? Porque esses pensamentos podres e pobres têm que ser guardados e esquecidos. Mostra o quão pequeno é o seu pensamento. Essa é a grande verdade. Eu não estou aqui para passar pano na cabeça de ninguém e tudo mais. Odeio, condeno qualquer tipo de discriminação, seja por gênero, por sexo, por religião, o que for. Tá? Então, fica aí o desabafo e que sirva de lição. Se nós flamenguistas, o Flamengo faz de errado, a gente também não pode omitir. Temos que dar exemplo. Essa é a grande verdade. Pois é uma massa que mexe aí com mais de 42 milhões de torcedores. Bom, vamos lá falar sobre mercado da bola. Nação, ontem todo mundo fora pego de surpresa com a contratação de Luiz Araújo. Eu particularmente não lembro dele jogando no Brasil, no São Paulo, pois se eu não me engano ele fez entre 8 e 10 partidas, algo assim, e aí foi vendido para o Lille. Mas informações que temos, né, que é um baita de um jogador. Eu vi alguns lances dele pelo Lille e pelo Atlanta, onde que ele se encontra agora, e realmente é um jogador canhoto que gosta de jogar para o lado direito para puxar para dentro e bater com a esquerda. Não é goleador, mas é um bom jogador que faz o 1 contra 1, tem um bom passe, sabe cobrar falta e tudo mais. Vamos aguardar aí para a gente ver o que irá acontecer com ele.
pelo que é esperado, ele venha para assumir a posição de titular. Quem vai sair desse time? Vamos aguardar. Porém, o Flamengo não para com ele. E o mais próximo jogador a acertar, porém só irá se apresentar em julho na janela de transferência, né, na abertura da janela, é o jogador Pablo Roberto, que está no Remo e pertence ao Vila Nova de Goiás. O valor do passe, 4 milhões. O Corinthians também demonstrou interesse, tendo em vista que o último jogo na Copa do Brasil, o Corinthians só passou pelo Remo nos pênaltis. E o Pablo Roberto foi um dos destaques do time do Remo. Bom posicionamento, sabe sair driblando, tem bom passe, é raçudo, tem boa marcação. Ele tem o que o João Gomes não tinha. O João Gomes era bom marcador, sabia proteger bem a área ali, mas ele não tinha aquele último passe. E o Pablo Roberto tem. É melhor que o João Gomes? Não. Eu particularmente não acho, mas ele tem essa característica que o João Gomes não tem. Falando em João Gomes, ele está sendo chamado na Europa, na Inglaterra, como rei dos cartões. O nosso Pitbull ainda não se adequou ao estilo de futebol inglês. E é o estilo dele, que é um estilo corpo a corpo. Porém, é o jogador que mais toma cartão no futebol inglês, amarelo. Outro que aí nos interessa muito, quem traz isso aí é a Flaweb, vem falando do interesse e aprovação já de Daniel Muniz, de 26 anos, colombiano, que está no Genk da Bélgica. Ele tem contrato até o meio do ano agora. E o Flamengo monitora ele aí. O preferido de Sampaoli, todo mundo sabe que é Montiel. Porém, o Sevilha pede muito e muito caro. 12 a 13 milhões de euros. O Flamengo não está querendo fazer isso aí. Então, vê como Muniz a segunda opção aí de Sampaoli para a lateral direita. E ele chega para assumir a titularidade do Flamengo, pois a lateral direita do Flamengo é horrorosa. Wesley não convence, joga mal. Varela não convence e é horrível. E Mateuzinho, quando não estava contundido, também não convencia, pois é fraco para jogar e ser titular. Um deles vai sobrar, essa é a grande verdade. E o que estão dizendo, a cereja do bolo que o Flamengo quer, nada mais, nada menos que De La Cruz. O River já sabe do interesse do Flamengo e não vai fazer objeção nenhuma. Porém, pede 10 milhões de euros para a contratação, para a venda do atleta ao rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Lembrando que o River não possui os 100% de direitos do jogador. O jogador, 50% pertence ao Liverpool do Uruguai. Liverpool do Uruguai, inclusive, tem um jogador que interessa, que já foi especulado no Flamengo, que é o Fabrício Ruiz. Quem sabe aí? Vamos aguardar para a gente ver. O certo é que parece que a diretoria entendeu e que o Sampaoli ele não refresca, ele fica em cima mesmo, abre os cofres. Só uma observação. Com a contratação de Luiz Araújo, o Flamengo já nessa temporada já gastou algo em torno de 150 milhões de reais em contratação. Gerson, Ayrton Lucas e agora o Luiz Araújo. Lembrando, tudo parcelado, tudo está equacionado, o Flamengo consegue bancar sem nenhum problema. Mas já foram gastos com esses 3 atletas aí 150 milhões de reais. Nação, por agora é isso. Surgindo novas informações, estarei trazendo para todos. No mais, se você é novo aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, comenta, compartilha, deixa aquele like. Conto com a sua ajuda para chegarmos à marca de 1000 inscritos. Para quem já é inscrito aqui no canal,
um muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e descer o dedo no like. No mais, um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.